É difícil. Você acha que é impossível ganhar o Brasileiro? Fala, galera, estamos chegando na casa de uma pessoa que é unanimidade no futebol, principalmente aqui em Fortaleza. Já fui aconselhada a tirar o sapato aqui, porque falaram que é casa de criança. Então a gente já tira o sapato, todo mundo de meiazinha. E vamos chegar. Muito boa tarde. Boa que tarde. prazer. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Vamos entrando aqui, gente. Olha aqui, Marcelo nos recebendo na casa dele. Esse momento glorioso que o Fortaleza tá vivendo. Não pode falar que é momento, né? Porque já vem há algum tempo, né, Marcelo? É um período aí interessante que a gente vem vivendo, de coisas boas, conquistas esportivas, consolidação no cenário nacional e internacional. Mas a caminhada tem altos e baixos, tem dificuldades também, que a gente vai aprendendo e evoluindo. E você bancou quando tinha que bancar o treinador, ele falou, vai ficar aqui em momento, como no casamento, né? Na alegria e na tristeza. Vamos entrando aqui, pessoal, já vou reparando tudo, já vou vendo que tem um cantinho dele aqui, que daqui a pouco a gente vai mostrar. Já vi que ele gosta de Lego, que tem um Lego aqui. Nossa, é Paris aqui? Paris, Você gosta de Paris? Gosto muito de Paris. E Paris tem uma ligação histórica com o Fortaleza, né? Qual? As cores da bandeira do Fortaleza são inspiradas nas cores da bandeira francesa. O vermelho, azul e branco não é por acaso. Nosso fundador, Alcides Santos, morou na França, morou também na Suíça. Quando ele voltou para o Brasil, que fundou várias coisas, ele era um grande empreendedor. E acho que a principal fundação dele, de criação, foi o Fortaleza Sport Clube, né? E aí ele deu as cores da bandeira do Fortaleza. E a gente cultiva isso até hoje. E eu gosto da cidade, gosto do país, acho que tem alguma ligação maior aí. E aqui tem o quê? Troféu? O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Aí aqui é troféu da Copa do Nordeste, né? Aqui é da Sul-Americana, que bateu na trave. Vai estar aqui, quem sabe, chega. Chamando, né? Foi quase, né? Foi quase, foi por muito pouco. E aquele boneco ali ficou muito parecido. Tem esse boneco. Olha que curioso, tem aqui uma réplica da Bomboneira. E isso aqui eu comprei, sei lá, 2007. Era só torcedor do Fortaleza, não tinha nada a ver com o clube. Nem pensava em nada? Eu tinha assim, um desejo distante, mas em 2007 eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. E eu fui pra Argentina e levei a camisa do Fortaleza, né? Tentei assistir o jogo lá com a camisa do Fortaleza. Aí eles disseram, acá solo boca. E botei o casaco por cima. E guardei isso. E esse ano nós jogamos lá e foi maravilhoso. E aqui, 4. Você não imaginava isso? Não, jamais. Nunca. E duelar contra o Boca já era algo muito legal, né? Eu lembro que quando teve o sorteio esse ano, eu dizia para algumas pessoas, eu quero pegar o Boca. Pô, falou, você tá maluco. Exatamente. Não, porque jogar contra o Boca já é algo histórico. Já marca mais ainda essa trajetória do Fortaleza no cenário internacional. Então, vitória ou derrota é consequência, né? Mas a gente tem que viver com boas histórias, contar boas histórias. E foi até melhor do que a encomenda com essa vitória sensacional aqui. E o empate lá, que nos deu a condição de terminar em primeiro no grupo. A forma como foi o empate, gol no finalzinho do jogo ali. Eu trago na memória, no coração. Então tem uma réplica aqui. Agora eu 2007. entendo por que eu quis comprar isso, Pois né? Na vida a gente às vezes não sabe por que algumas coisas acontecem, ou por que a gente faz algumas coisas, mas depois os pontos se cruzam. Vamos andando. Aqui tem prêmio, ele ganhou ali, ó. O CEO, só o CEO do ano que ele ganhou. Aqui, internacional e fora, né? Aqui e fora. Foi. Esse ano ganhei o Nacional no Confute e o Internacional das Américas no Conafute. Vamos entrando aqui. Ali não podia faltar um leão, né? Tem alguns, viu? Tem vários leões aí pela casa. Tem outro aqui, tem alguma lá. Gente, tem outro boneco dele ali. Tem esse leão aqui que é um prêmio que é do Fortaleza, que é o Leão de Ouro. É um prêmio que anualmente o Fortaleza concede para algumas pessoas. Tive a honra de receber também. Eu quero saber, a esposa libera de juntar tudo isso aqui em casa? A gente negocia, né? Porque tem parte das coisas aqui, outras a gente já levou para casa de praia e a gente negocia aqui. Ela que organizou. Até o vaso é do Fortaleza, tem as cores do Fortaleza. É um murano do Fortaleza. A cadeira de criança também é vermelha, nas cores do Fortaleza. Não é por acaso. Não é por acaso? Não pra mim você fala, não, esse aí foi sem querer, esse até que foi sem querer. Não, essa poltrona azul aqui, ó, também não é por acaso. A decoração tem que ser da cor do time. Assim, bem discreto. Não a blusa vermelha pra dar entrevista também tem motivo. Primeiramente dizer que é um prazer estar aqui com você, uma figura que é estranho até no futebol, essa unanimidade. Como é que é ser uma unanimidade?
Bem, eu não sei bem se eu sou uma unanimidade. Não, né? não tem oposição. No Fortaleza ninguém tem nem coragem de fazer oposição. Até porque o grande Nelson Rodrigues dizia, né, que toda unanimidade é burra. Então eu espero nem ser a unanimidade. Eu faço o meu melhor, me dedico muito. São 10 anos de clube, né? Já são 10 anos de clube. Eu acho que isso dá uma trajetória, um respeito. As conquistas também valorizam muito isso, né? Dão um brilho a essa caminhada. Mas é muito coletivo, sabe? Muita gente ao lado, muita gente boa ajudando, também participando com o seu tempo, com a sua inteligência, com o seu know-how, dando as mãos nas horas difíceis, porque quando vai se contar a história, né? Ganhou isso, ganhou aquilo, conquistou isso, aquilo, vitória contra... Mas, gente, sempre tem dificuldade na caminhada. Jogos sem ganhar, dúvidas, dificuldades no dia a dia operacional, que é normal dentro de um clube de futebol. Mas eu divido muito isso com as pessoas, sabe? Eu não vou nominar porque eu vou esquecer alguém e vai ser injusto, mas eu sempre digo e faço questão de realmente exaltar que é muito coletivo esse trabalho, muita gente boa dentro do Fortaleza que faz essa máquina girar. E é muito louco a gente pensar isso, porque a era Rogério Ceni, né, ele não consegue desfrutar de tudo que ele fez, mas a figura dele é fundamental por toda essa virada. Ele não conseguiu, por exemplo, a gente esteve no CT, aproveitar o CT que ele mesmo... É verdade. A sala dele, ele usou uma semana. Quem usou foi os que vieram depois. E como foi pra você ter um Rogério Ceni, depois um Vojvoda, e sai um Rogério Ceni que era um ídolo, de repente, para ir para um outro grande time? Você imaginou, agora como é que eu vou fazer? Como é que eu vou remanejar? Porque a gente, de fato, está em ascensão. Essa história é legal de contar agora. Assim, aí vai um pouco do que eu falei antes, dos momentos difíceis, né? Rogério foi um marco na história do Fortaleza. Eu sou muito grato a ele, né? Nos ajudou demais. Um cara competente, inteligente, dedicado. Vestiu e suou a camisa. Se preocupou além do campo, né? Tem legados do Rogério, né, dentro do PC, como vocês acompanharam lá. E o Rogério saiu, né? Como todo mundo sabe, saiu uma primeira vez, voltou rapidamente, saiu depois definitivo. E quando o Rogério saiu, aí tinha muita gente que dizia, acabou o Fortaleza, né? O Fortaleza era só o Rogério, agora vocês vão ver como não vai ter mais nada, né? Não vai mais ganhar, aquela coisa toda. E a gente conseguiu se manter bem e até conseguiu algo maior, né? Depois com a chegada do Vojvoda, que foi o 3º lugar na Copa do Brasil de 2021, 4º lugar no Brasileiro de 2021, ir para a Libertadores da América, que o Fortaleza nunca tinha jogado, né? O pentacampeonato estadual dos 5, o Rogério ganhou 2, o Vojvoda ganhou 3. Copa do Nordeste, o Rogério ganhou 1, o Vojvoda ganhou 2. Como é que o Vojvoda vem parar no Fortaleza? O Vojvoda vem parar no Fortaleza justamente porque a gente estava buscando um profissional com o perfil do Rogério. A gente queria um perfil, um profissional aguerrido, de um profissional que busca ganhar jogos, de um profissional que tem um time que a função número 1 é atacar, é ganhar, que gosta da bola, que tem inovação tática. Então a gente buscava um perfil de profissional. Na época, o primeiro nome que nós tentamos foi o Diniz, Fernando Diniz, que estava livre no mercado. Nasceu até uma amizade nossa com o Diniz nesse período, porque conversei com ele respeitosamente evitou. Onde que o Diniz estava? Ele estava no mercado, estava desempregado, né? E ele disse, Marcelo, eu não vou sair do estado de São Paulo agora, tem uma questão familiar, eu tenho um filho que, não sei se eu ia cursar medicina, uma coisa assim, e eu não vou sair de São Paulo agora. E ele, é verdade, ele assumiu o Santos logo depois. Né? Assumiu o Santos, não ficou muito tempo no Santos, a gente nem lembra, né, que ele passou no Santos. E depois ele foi pro Rio novamente, acho que pro Vasco e tal, e fez um sucesso no Fluminense, chegando na seleção. E era o Diniz, a gente queria um cara com essa característica. O Diniz não pôde vir, e aí fomos olhar no mercado internacional e achamos o Vojvoda. E aí, sucesso, mas assim, apesar do sucesso, vocês começam a ficar lá embaixo no Campeonato Brasileiro e tem a pressão. Apesar de tudo que estava acontecendo de bom, existia uma pressão. Doía naquele momento, a gente está vivendo essa revolução e quando tá mal, e você precisou ser uma figura fundamental para bancar que ele ficasse. O Vojvoda chegou em 2021, trazendo um conceito de jogo, um sucesso muito rápido. No mesmo mês que ele chegou, a gente foi campeão estadual. Eliminamos o nosso rival Ceará na Copa do Brasil, era um duelo Fortaleza-Ceará, que é difícil, né? Rivalidade boa. Rivalidade altíssima, os dois na Série A naquele momento. Então a gente conseguiu eliminar o Ceará e fizemos uma Série A e uma Copa do Brasil excelentes, né? As duas melhores campanhas da história do clube nessas competições. Então 2021 foi um sucesso. Libertadores da América, aquela coisa toda. Vem para o ano de 2022,
campeão cearense invicto, campeão do Nordeste invicto. A gente veio perder o primeiro jogo da temporada na estreia contra o Colo-Colo na Libertadores. O primeiro jogo que o Fortaleza perdeu em 2022. Só que quando entra Libertadores e Série A e ainda Copa do Brasil, o time sente, né? Entender ali as duas competições, o foco, o poupar elenco, o racionar elenco para jogar aqui, para jogar ali. Então a gente vivia uma dicotomia de jogar a maior competições de clube do continente, receber o River Plate aqui no Castelão, né, duelar contra o Colo-Colo, classificar, vencendo os 2 últimos jogos fora de casa e ir mal no Brasileiro. E a torcida não perdoa, né? Não perdoa, a torcida dizia assim, se cair, tudo que vocês fizeram para trás não vale nada. Não pode cair. Então tinha uma hora que a gente não conseguia nem curtir a Libertadores, porque você vivia ali horas de alegria, mas passava o jogo, já vinha para a realidade, tá na lanterna na Série A, tem que voltar a ganhar, e não ganhava naquele período. Chegou um momento, e eu recordo assim com muita precisão, o jogo contra o Santos, foi o último jogo da primeira fase, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a torcida pediu a cabeça do Vojvoda claramente. Se pegar a imagem desse jogo, ele foi xingado, né, pediu uma demissão, saiu matéria no Brasil inteiro, a torcida quer a demissão do Vojvoda e tal. E a gente fez 15 pontos no primeiro turno. Todos os clubes no modelo de pontos corridos que terminaram em último no primeiro turno foram rebaixados. Todos, menos o Fortaleza. Então, estatisticamente... E contra a lógica é loucura. Então, estatisticamente, o Fortaleza estava rebaixado. Estatisticamente. Você já trabalhava com isso na sua cabeça que poderia acontecer? Olha, eu vou ser muito sincero. Eu sempre acreditei que a gente ia conseguir sair. Eu achava muito difícil. E eu vou aqui abrir. O meu desejo era assim, cara, se a gente chegar na rodada 38, dependendo de uma vitória para ficar, vai ser muito bom. O meu objetivo era esse, era chegar sem depender de ninguém na rodada 38. Na rodada, porque racionalmente, a gente fez 15 pontos no primeiro turno. Para chegar no número mágico, que é os 45, tinha que dobrar a pontuação, fazer 30. Nós fizemos 40. Nós terminamos com 55 pontos e terminamos em 8º lugar. Então, foi uma reviravolta que dá orgulho. E com a manutenção do trabalho, mas com algumas mudanças. Saíram 6 jogadores naquele período. Chegaram 8 novos jogadores naquele período. Nós mudamos a forma de jogar. O Vojvoda entendeu que era preciso ser diferente. Fecha um pouquinho a casinha, faz um gol, se defende. Tanto é que a gente fez várias vitórias de 1-0. E que eu chamava de goleada de 1-0. Os 3 pontos estão vindo. 3 pontos. Você não vai fazer 10 pontos num jogo só. No máximo 3. Então 1-0 é goleada. Goleada de 1-0. E eu bati esse papo agora com o Mário Bittencourt do Fluminense. Né? A gente conversou, sou muito amigo dele. Eu disse, Mário, você tem que dar goleada de 1-0 a partir de agora. Esse é o caminho para sair. Você já deu a dica para ele. Falou, Mário, fica a dica para... Esse é o caminho para sair. E ele tá fazendo. E várias, viu? Várias. Muito competente o Mário, né? Não fui eu que... Falou, se o conselho fosse bom, às vezes a gente vendia. Você devia ter vendido esse. O Mário é meu amigo, a gente bateu papo. Já me ajudou em muita coisa, ele é um campeão. Um cara sensacional. E hoje, vivendo, né? A gente vê o Fortaleza... A Sula do ano passado, como é que foi conviver com uma possibilidade tão próxima e de repente bater na trave, um jogo que tinha tudo para acontecer e de repente não aconteceu, mas mesmo assim é um marco na história do clube. Eu acho legal essa sua fala final, né? Porque às vezes a gente deixa de valorizar algo maravilhoso porque não foi o ideal. Como a gente queria que fosse, né? Isso, como a gente sonhou, idealizou, né? Você vive algo muito bom, mas faltou uma coisinha, né? Você deixa de curtir, aí você vai ficar, poxa, curte o restante que foi muito bom. A campanha da Sula de 2023 foi linda. Fortaleza chegou como o melhor time na final, jogou todas as fases decidindo em casa, né? Vitórias emblemáticas, momentos difíceis também ali, o confronto com o Libertad foi bem difícil, o gol do Marinho aqui no Castelão no final do jogo, que nos deu a vaga sem ir para os pênaltis, pegar o Corinthians, que agora a gente está de novo contra o Corinthians, né? E vencer e passar pelo Corinthians com autoridade, como aconteceu. Então, assim, foi linda a campanha, foi maravilhoso e faltou o detalhe, teve na nossa mão, e é futebol, né? E teve na nossa mão durante o jogo também, eu lembro aqui e posso falar, né? Não tenho vergonha nenhuma de falar. Quando a gente fez 1-0, eu chorei assim, sabe? Como quem diz, eu não tô acreditando que isso vai dar certo. Porque eu lembro bem, eu analiso o jogo.
O primeiro tempo, o Fortaleza ganhava todos os duelos. Num contra um Num ali? contra um. Nas disputas. Pá, a bola era nossa. Pá, a bola era nossa. E a gente tava jogando contra o Sol no primeiro tempo. O Sol tava na cara do João Ricardo. Eu digo que se a gente leva esse jogo pro segundo tempo no 0-0, desse jeito a tendência é que a gente vai ser campeão. Uhum. E aí troca o segundo tempo, vira de lado, e a gente faz 1-0 no começo do jogo. Eu digo, meu Deus, vai dar certo. Né? Então, não tô assim, nem me aguentando. Daí passava o filme de tudo que vivi, desde a Série C, de tudo, para chegar ali, o título internacional. Logo depois eles empataram, acho que esse foi o ponto, se a gente segura ali mais um pouquinho, 20 minutos, o jogo virava mais ainda a nosso favor, porque eles iam ter que sair mais. Sim. E a gente tinha peças de reposição no banco para fazer a transição. Mas eles, time competente também, né? O time acostumado, copeiro, e empataram, o jogo foi para prorrogação e pênalti, a gente não conseguiu. Tem que tomar aqueles remedinhos, né? Não tem condição, não. Para segurar a emoção ali, na hora de vai pros pênaltis, eu não tenho emocional. É difícil, pênalti é complicado. Pra gente que é dirigente, meu Deus. Porque às vezes é cruel, né? É muito cruel. É muito cruel. Foi difícil. Eu Como assisti... é que foi aquela noite depois? Olha, difícil de escrever, sabe? Que é um mix de fizemos tanto, mas não veio o que a gente tinha condição de ter entregue. Não é que o Fortaleza era o favorito pro jogo, era um jogo em aberto, era um duelo em aberto. Mas nós jogamos o suficiente para ganhar. Eu acho que nos 120 minutos o Fortaleza foi um pouco melhor do que a LDU. A gente propunha mais o jogo, né? E nos pênaltis a gente teve as possibilidades também e não aconteceu. Mas bola para frente. E como é que é você estar liderando um Fortaleza que tem uma folha completamente diferente dos grandes times e está batendo com os grandes times? Eu até vi uma entrevista sua em que você fala, o brasileiro é muito difícil. Você acha que é impossível ganhar o brasileiro? Mas se eu disser agora que é impossível, eu tô jogando a toalha, né? Então não vou dizer que é impossível não, porque eu não vou jogar a toalha. A gente tá brigando ali em cima ainda, chegamos a liderar, mas infelizmente coincidiu de uma tabela de 3 jogos fora, que não é comum, né? E a gente sabe que pontuar fora é mais difícil e a gente não pontuou nesses 3 jogos minimamente para se manter na liderança. Faltam 12 jogos, 6 em casa e 6 fora. A gente vai brigar até o final. Fortaleza tá mostrando que é possível, mas é muito difícil, sim. Existe uma diferença de orçamento, aí você olha para a janela. É mais fácil um mata-mata quando é assim do que um pontos corridos? Para ser campeão, Você olha para a janela, Fortaleza contratou um jogador, né? 2, o goleiro Magrão, que veio a custo zero, e contratou o Eros Mancuso. O Botafogo gastou quanto na janela? 200 milhões? Né? O Flamengo, Alexandro, La Plata, me ajuda aí mais os craques que o Flamengo trouxe, 4 grandes jogadores. Alcaraz, né? Veio da Premier League, uma jovem promessa, talentosíssimo. Isso mostra a força de com quem a gente está concorrendo, né? Então eu não podia trazer aqui mais 2, 3 jogadores, inchar o elenco, a folha ir lá para exorbitância e a conta chega depois. Mas você tem um elenco, o Fortaleza tem quase 2 times, você tem peça de reposição. Como fazer isso? Exatamente. Esse processo que a gente falou aqui, 2021, sofreu em 2022, 2023 na final da Sula. É um processo da montagem desse time que está aí. O Fortaleza é o resultado de várias janelas. É o mesmo treinador, é a manutenção de vários jogadores importantes, é trazer outros jogadores onde se tem a necessidade de ter o mesmo nível competitivo nas trocas, né? E seja a troca durante o jogo. Você consegue descansar os jogadores ali? Consegue descansar os jogadores e manter o nível competitivo. Isso era um objetivo que você já pensava ao longo de saber que o calendário do futebol é difícil mesmo e eu não tenho talvez o craque, mas eu vou ter, sei lá, de repente jogadores no mesmo nível que eu possa trocar. E 2022 nos ensinou muito isso. O ano que a gente sofreu ali na Série A, em que a gente sofria quando trocava, quando mudava o time, porque tinha que mudar o time por uma questão física, né? Aí a gente, vamos montar o elenco com 2 jogadores por posição do nível muito parecido, para quando houver a troca a gente manter. Isso se alinha com o Vojvoda? Totalmente alinhado com eles. É um trabalho de construção, né, de diretoria e comissão técnica. E diretoria, volto a dizer, divido aqui com as pessoas que estão lá no dia a dia. E é uma loucura que a gente viu lá o CT, tudo em 2 línguas, né? A comunicação ali é bilíngue. Como é que é esse tete-a-tete? Isso é legal porque, assim, até 2021, que é quando o Vojvoda chega, né? O Fortaleza não tinha histórico de trabalhar com treinador estrangeiro, né? A gente já tinha alguns jogadores estrangeiros, tinha o Quinteiro colombiano, que trabalhou um pouquinho com o Vojvoda, né? Outros que trabalharam com o Rogério, o Mariano Vasquez, o Fragapane, o Santiago Romero, uruguaio. Os funcionários
começavam a se acostumar, mas quando você tem 2, 3 jogadores, na verdade são eles mais que tem que se acostumar ao clube, né? Na hora que vem uma comissão técnica, né, hoje são 6, né? Quando chegou eram 4, todos falando espanhol, então a gente teve que fazer esse intercâmbio aí, essa troca de cultura que é muito saudável. E esse time do Fortaleza, ele tem também algo muito curioso, que é um time que tem um DNA misto, tem um DNA brasileiro, de jogadores brasileiros que têm o seu talento, a sua ginga, o seu jeito de ser, e tem boa parte de argentinos que tem também a sua fibra, que tem a sua disciplina, que tem uma forma competitiva de jogar. Então, é um time que tem camaleão ali, né? Tem essas duas escolas muito vivas, porque tem muitos argentinos e, logicamente, muitos brasileiros, e em ótima convivência. Tem algum gringo que você já quis trazer e você falou, ainda tem a cara do Fortaleza, um dia ainda vou trazer pra cá? Ih, agora você me pegou. Tem algum jogador que você ainda sonha, que você fala, pô, esse aí ia cair muito bem? Trazer o Haaland de Fortaleza. Né? Esse aí tá fácil, né? Tá fácil. Mas me fizeram essa pergunta do Haaland uma vez, quando ele estava no Borussia Dortmund. Se você pudesse contratar qualquer jogador no mundo, você contrataria quem? Contrataria o Haaland. Mas o Haaland tem o Messi, Cristiano Ronaldo. Esse é o que vai estourar mais na frente e vai valer mais do que todos eles. Vai valer o investimento. Pela idade, vai valer o investimento. Né? Você vai investir, ele vai vir, vai entregar tecnicamente e vai valer muito, porque ele ainda é jovem para isso. Não sei te dizer assim um nome. No Brasil, tem algum que te agrada muito? O Brasil tem grandes craques. Sabe o que é que eu acho que o Fortaleza podia viver em algum momento? Que não é simples. É um grande astro internacional. Primeiro tem que ter performance, certo? Não adianta você contratar pelo nome. Não. E contratação de aeroporto não vale. Ele vem... Que chega, dá um tchauzinho e depois só deixa rombo. Só deixa rombo, não entrega performance, vira mico. Vira mico. Então tem que ser alguém que entregue em campo, né? Qualidade, números, porque eu acho que isso fortalece muito a internacionalização da marca. Porque tem jogadores que transcendem fronteiras. Por exemplo, o Atlético Mineiro com o Ronaldinho. Quando vem pra cá, muda de patamar. Com o Ronaldinho, o Ronaldo quando vem pro Corinthians. O próprio agora DP com o Corinthians. DP, sem dúvida alguma, dá uma conotação mundial. É muito legal essa visão que você tem de pensar o clube, de pensar os jogadores. Isso se dá quando você tem sintonia com o treinador, que você consegue fazer isso. E até agora, para quando você falou, proposta de Botafogo, o próprio Corinthians querendo. Isso te faz querer ficar? Olha, o que te faz permanecer no Fortaleza? Primeiro, assim, eu amo essa cidade. É a cidade que eu nasci, é a cidade que estão todos os meus amigos, minha família, e isso tem peso. Isso tem peso, né? Eu não vou negar que quando você pensa em mudar essa questão, vai pesar. Acho que alguma hora isso vai acontecer. Natural, porque eu não vou ficar a vida toda no Fortaleza. Isso é natural. Estou falando racionalmente. Quanto tempo o Messi ficou no Barça? Ah, nem sei, 20 e tantos anos. Ah, então você tem tempo ainda. Você acha que é natural? Que uma hora... Eu acho que uma hora pode acontecer. Mas a cidade, né, viver aqui, eu adoro o meu apartamento, olhar para o mar aqui, como vocês estão vendo. Maravilhoso, né? 3 cores que o mar estava hoje. Pois é, então eu gosto muito disso, a minha família tem uma escola, é aqui pertinho, meus filhos estudam lá, né, meus sobrinhos, meu irmão está à frente da escola, então tudo isso para mim é legal. Eu tenho uma liberdade de trabalho no Fortaleza muito boa, sabe, de conduzir o dia a dia junto com as pessoas, de fazer a minha agenda, né? As pessoas respeitam muito a forma como eu trabalho, o ritmo com que eu trabalho. Eu tenho um carinho muito grande do torcedor do Fortaleza, muito grande mesmo, eu tenho que agradecer isso. Até nos momentos difíceis tem cobrança, tem crítica. O que você fez que é assim? Não tem ninguém que fala mal de você. Isso eu acho que deve dar uma inveja em qualquer diretor, qualquer CEO. Pegue aí as redes sociais quando perdeu 2, 3 jogos que tem. Todo mundo tem. Agora eu aprendi que as ruas são muito mais gentis do que as redes sociais. Mesmo nos períodos difíceis, que eu também me resguardo um pouco mais, todo mundo que é do futebol tá perdendo, fica em casa, né? Mas as ruas são mais gentis. As ruas as pessoas abraçam, pedem uma foto, parabenizam, agradecem. Olha, muito obrigado por tudo que tem acontecido no Fortaleza, as alegrias que vocês têm nos dado. Então, as ruas são mais gentis. Mas quando tá perdendo, ninguém tá imune, não tem jeito, ninguém tá imune. E o que te faz, além de sua família, quando você tem hoje o dinheiro pesa ou o amor pesa mais pra você? Olha, o amor pesa muito. Mas né? Ou você ainda quer construir no Fortaleza? O amor pesa muito porque por dinheiro as propostas eram melhores. A escolha passou pela cidade, pelo amor pelo clube, por entender que ainda tem
algo a mais para entregar, para entender que tem algo ainda a ser construído, e não foi o dinheiro. Porque se fosse o dinheiro, teria saído. E o que você ainda quer construir no Fortaleza? Eu acho que a gente quer viver um grande título, né? Um título maior. Ganhamos vários estaduais, que é importante, é muito importante. Perde um estadual para ver, perde um. Exatamente. Não vai nada, depois perca. Aí você vai ver. Ganhamos 3 Copas do Nordeste, chegamos entre os 10 da Série A, em quase todas as Série As que nós disputamos, no ranking nacional de clubes, entre os 10 também, que o ranking é uma consolidação. Bateu na porta ali de um título internacional. E eu acho que é um título maior, né? Tentar buscar um título maior, que não é fácil, que pode não acontecer. Eu estou dizendo isso aqui, vai ficar registrado e pode não acontecer. Sim. E eu tenho consciência disso. Mas a gente vive de desafios. A gente não pode limitar. Na hora que você desiste de determinada coisa, é o seu limite. Né? Eu desisti, então meu limite foi aqui. Eu não vou passar daqui. Eu acredito que a gente pode conquistar algo a mais. E essa torcida ajuda muito, porque é uma loucura a torcida do Fortaleza. A torcida do Fortaleza é sensacional. Olha que linda festa. A festa, essa festa... Ninguém no Brasil faz uma festa tão bonita quanto a festa da torcida do Fortaleza. Ninguém. Nenhum outro clube. Racionalmente, estatisticamente, é uma das torcidas que mais contribui diretamente com as receitas de um clube no Brasil. Cobram muito. É passional aqui. Você atende, eles falam com você? Falo com o torcedor todo dia. Todos os dias eu falo com o torcedor do Fortaleza. Porque o meu WhatsApp é o mesmo, não sei quanto tempo. Eles têm, né? Então, eu falo por questões operacionais, por tudo, né? Mas vai pro estádio, apoia, faz festas maravilhosas, chega junto. Os mosaicos são lindos. Os mosaicos são muito bem feitos. Existe a cultura já do mosaico aqui, as pessoas gostam quando vai fazer. Tem as team leaders no estádio. Tem as team leaders, torcidas diferentes, né, das organizadas, torcidas diferentes, cada uma com uma característica. Então, eu digo muito que o jogo do Fortaleza, ele tem um espetáculo em campo, que é o futebol, mas tem um espetáculo da arquibancada. Quem vai, curte aquele movimento da arquibancada, aquela festa, aquela energia. O Castelão fica iluminado. O atual Castelão, né, essa questão da iluminação de LED que foi implantada há pouco tempo, dá um colorido ainda mais bonito ao trabalho. Então, isso é muito legal de se viver também. E isso também pesa, sabe, para mim, porque esse carinho, pô, se eu sair aqui, não vai ser igual, né? Não sei como é que eu vou ser recebido lá, né? Como é que vai ser? Não tem como, mas também o ser humano é movido a desafios, é isso que eu queria dizer. E a gente tem também que, em algum momento, se desafiar, buscar algo novo, buscar algo diferente. Como é que é falar não, mesmo tendo uma proposta melhor, e você fala não? Você chega em casa, a mulher fala, pelo amor de Deus, por que você não aceitou? Não, que bom que estamos juntos aqui. Não, ela quer que fique aqui. Você faz terapia? Faço para conseguir ter tempo. A mente... Faço há algum tempo, me faz muito bem. É uma prática que eu tenho. Né? O ser humano, a gente embaralha as coisas, né? Vai juntando tudo, a minha família, o trabalho, meus filhos. E como é que eu vou dar conta disso tudo, de repente? Então tem que sentar, ouvir, pedir ajuda profissional. Eu faço terapia e me faz muito bem. E se hoje, né, você pudesse olhar para o Marcelo lá atrás, lá na Série C, o que você diria para ele, o Marcelo aqui hoje? Olhando para aquele cara, você vai dizer aquele menino, aquele Marcelo talvez até um pouco mais atrás, pegando ali aquele estádio do Boca. O que você diria para ele? Vai em frente, não desiste, trabalha, persevera, supera os momentos difíceis que tem muita coisa boa para viver. Qual foi o momento mais difícil, Marcelo? 2016, quando a gente não conseguiu sair da C para B, eu vivi isso em 15 e 16. Eu era diretor de futebol e não subimos em 15, fomos campeão estadual, não subimos, fomos campeão estadual em 2016, não subimos. Mas 2016 foi mais doloroso, foi mais difícil, aquele duelo contra o Juventude. Eu cheguei a sair do Fortaleza, eu fiquei 5, 6 meses fora. Tava bravo? Não, eu entendi que aquele ciclo ali estava terminando. Não tinha como continuar, vinha uma eleição, né? E olha como é curioso, né? Naquele momento, se eu tivesse na chapa, perdia. Porque o diretor de futebol, e eu sabia que a culpa não era minha, tinha um outro contexto. Mas ok, às vezes no futebol a gente é escudo também, tem que ser pelo todo. E eu vi que eu não podia atrapalhar, né? Ok, vocês seguem, saí, fiquei 5, 6 meses fora e a própria torcida me chamou de volta. Foi a torcida que te convocou? A própria torcida começou, olha, os times que eram formados pelo Marcelo eram muito bons e tal, não tá legal, aquela coisa toda, ele deveria voltar, né? E o presidente da época, um amigo que eu tornei amigo dele na caminhada, o Jorge Mota, me convidou de volta e ele, naquele momento, ele estava praticamente sozinho, assim, isolado. E eu fui lá, fui leal a ele,
estive ao lado dele, nos abraçamos, tentamos superar e depois ele renunciou e veio o Girão, que foi o novo presidente, e veio essa caminhada aí de 2017. E hoje, sendo uma SAF, como é que é de presidente para CEO? O que muda no seu dia a dia de trabalho? Operacionalmente, no futebol muda muito pouco. Seu dia a dia é o mesmo? No futebol, sim. Mas eu deixo de ter outras obrigações que eu tinha como presidente, questão institucional, representar em eventos, os esportes amadores e olímpicos não estão na nossa alçada. Muda um pouco aquela rotina ali do reuniões do Conselho Deliberativo e tal, muda um pouco a rotina institucional operacional. Mas no futebol é praticamente a mesma, né? Talvez ainda mais intensa no futebol, porque a gente passa a ter responsabilidade ainda maior, direta sobre o futebol de base, sobre o futebol feminino. E é uma SAF que não tem uma pessoa que comprou, né? Não. É meio louco, eu tentei imaginar isso, não tem... E ainda falam que se vender, não pode vender tudo, né? Poder pode, mas não é nossa intenção. A gente não quer vender controle. A gente não quer, nesse momento, trazer, seja quem for, o dinheiro que for, para controlar o clube. Diferente das SAFs, né, que nós conhecemos, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Bahia, Curitiba. Não, isso não é nenhuma crítica não, tá? Isso aí, cada um teve a sua realidade. O Botafogo, a SAF foi ótima, né? Estou a competir em alto nível. SAF do Bahia é muito boa, né? Tem o Grupo City aí por trás, que não é só o dinheiro, é o know-how, é o conhecimento, é o intercâmbio. E você acha que ajudaria vocês, não? Sim, eu acho que a gente está aberto, estamos abertos também em um momento de que venha um investidor minoritário nesse momento. Né? Primeiro de tudo, o quem é mais importante do que o quanto. Muito mais importante. Isso é um mantra dentro do Fortaleza. O quem vai ser o Não adianta você vir com a sua mala de milhões. Não, se o dinheiro não tiver uma origem legal, se as pessoas não têm uma história interessante, a gente não quer. Então, o quem é mais importante do que o quanto. E esse quem é importante também que ele possa agregar, além do dinheiro, que ele possa agregar numa prática de gestão, numa expertise específica que se tenha, um benchmarking legal. E aí eu cito o caso do Grupo City, que agrega muito, né, ao Bahia. Alô, City! Alô, City! Não pode, já tá lá. Eu tô só exaltando positivamente, que eu acho que a gente não seja tudo, né? Que seja uma parte diferente do Bahia, que não seja tudo. Do Bahia é 90%, a gente quer vender aí inicialmente 15% a 20%. E os cargos serem pagos, né? Você acaba sendo um funcionário. Sim. Qual que é o diferencial disso? Que a dedicação acaba sendo exclusiva? Isso é fundamental, mas eu já tinha dedicação exclusiva como presidente. Quando eu assumi a presidência, eu saí da nossa escola, da família, deixei o operacional para me dedicar ao Fortaleza. Eu já passei a ter ali, né, também uma remuneração, que eu acho que é o caminho. Sabe por quê? Porque a gente trabalha com paixões e milhões. Eu acho que não dá para cuidar disso. Uma hora em bola. E não dá para cuidar disso depois de 5 horas da tarde. Por que depois de 5 horas da tarde? Porque é o modelo antigo, né? Assim, o cara é advogado, é médico, é empresário, aí ele passa o dia ali correndo, resolvendo suas coisas, aí dá um jeitinho, quando vai pro clube, chega lá 5h15, 5h20 para... Já cabeça cheia. Já cabeça cheia, já passou o dia todo, as decisões já tinham que ter sido tomadas. Né? Então, é uma empresa muito grande. O Fortaleza, ano passado, faturou 330 milhões de reais. Né? E impacta diretamente na vida de 2 milhões de pessoas. Sim. 2 milhões de pessoas é quase a população do Uruguai. Então não dá para ser mais ou menos. Não dá para não ter a dedicação. Só que isso organiza melhor o clube, né? Organiza e é o que uma instituição desse porte precisa. Foco, dedicação exclusiva para poder entregar resultado. Que legal. Eu vou só abusar mais, porque ele tem umas medalhas, né? Que você falou que tem que... Vamos mostrar, vamos sair desse negócio sentado aqui, vamos só mostrar o que tem ali, o que ele ainda quer conquistar. Tá faltando algumas que estão guardadas lá dentro, posso até pegar. Aqui, ó. O que é isso aqui? O que temos aqui? Aqui tem Série B 2018, que foi um título importantíssimo. Isso aqui é Campeonato Cearense de 2020. Copa do Nordeste 2019. Essa aqui é curiosa, que isso aqui... Pouca gente sabe, não foi no Fortaleza não. Isso aqui eu fui campeão americano de futsal. Você jogava? Jogava. Em 2013 eu fui jogar um campeonato. Posição? Pivô. No futsal era pivô. Será aquele pivô que girava? Assim, girava. Pegava a bola e virava assim? Toca pro lado, gira pra fazer o gol. Né? Isso aqui é a Copa do Nordeste Sub-20, que a gente ganhou também. Legal. Campeonato Cearense 2021. Campeonato Cearense 2019. Essa aqui... O vice da Série C de 2017. A gente tem esse aí é importante, hein? Pois é, a gente esse aqui é importante. O vice da C aí subiu. Pois é, tem o vice da C, tem aí o campeão que sobe, da né? B, é aqui que sobe. Aqui que sobe. Nesse aqui, ó.
Esse aqui tinha que estar aqui. Assim. Tem o vice da C, tem o campeão da B, quem sabe vir uma da A aí. Ai, não sei, vamos aguardar próximos capítulos. Tem outras que eu não fiz ainda, a moldura que tá lá dentro, que é o vice da Sul-Americana, o campeão do Nordeste 2024, o pentacampeonato estadual, então tem uns 3 ou 4. E essa bagunça aqui é tudo camisa trocada. Isso aqui é só uma parte, viu? Isso aqui a esposa dele vai me matar, que a gente tá filmando, vai falar, isso na casa não podia. Isso aqui é só uma parte, tem muito mais lá dentro. Você guarda essas camisas todas? Guardo tudo, guardo com carinho. Tem um outro mural ali das camisas dos times que nós pegamos. A nossa tudo você troca depois do jogo, você troca a camiseta? Tem a troca dos dirigentes, né? Sempre tem ali dos dirigentes, 2 camisas pra lá, 2, 3. E aí eu vou fazendo essa coleção aí. Adoro futebol. Sempre foi um amante do futebol? Sempre. Desde criança, eu era uma criança... Nasceu Fortaleza? Nasci em Fortaleza. Eu me fiz Fortaleza, porque o meu pai torce Ferroviário, que é um outro time daqui. Hoje ele torce Fortaleza, mas ele torcia Ferroviário. Ele quis me fazer torcedor do Ferroviário, não conseguiu. Quem te fez ser torcedor do Fortaleza? Quem me fez ser torcedor do Fortaleza, eu digo que foi eu morava num condomínio e tinha um cara lá chamado Carlos Henrique, ele era da idade mais ou menos do meu irmão mais velho. E ele queria que todas as crianças torcessem Fortaleza, do prédio, né? E eu lembro muito dele me incentivando, né? Ele mora, inclusive, numa cidade do interior, hoje, em Crateús. A gente mantém contato. Então, eu remeto muito a ele o incentivo a torcer Fortaleza. Te levou no estádio? Não levou. Depois eu fui pro estádio com um primo do meu pai, chamado Romero, né? O Romero me levava pro estádio. E aí... Seu pai ficava bravo? Não. O meu pai adorava porque eu tava no futebol, tava no esporte. No meio. Amava futebol, ele também ama futebol. Então ele ficava feliz por eu poder estar vivendo aquilo. Então o Carlos Henrique foi que me incentivou, o Romero me levou pro estádio, mas eu lembro assim que tipo a escolha foi o Campeonato Cearense de 1991, que as finais passaram na televisão, não passava jogo na televisão naquela época, né? O jogo daqui e o Fortaleza foi campeão Passava Flamengo e Corinthians. Só. E o Fortaleza foi campeão com gol do Mirandinha. Mirandinha que jogou no Palmeiras, na seleção brasileira, no Everton da Inglaterra, foi o primeiro brasileiro que jogou na Inglaterra. Que legal. Né? E isso me marcou muito. Tem até hoje vive, depois encontrei... Você fecha o olho e você tem a imagem depois já encontrei o Mirandinha, já disse isso pra ele, né? A gente ficou amigo também. Sabe, esses personagens que tem história no Fortaleza... Tem uma conexão, né? Eu tenho muito respeito por eles, sabe? Assim, Clodoaldo, Daniel Frasson, que faleceu, tantos outros aí que fizeram muito pelo clube, dirigentes também que fizeram muito pelo clube, Jorge Mota, que eu já citei, Renan Vieira, Silvio Carlos, que legal. Sabe? Uma galera que contribuiu, de Ribamar Bezerra, e muita gente boa aí que ajudou o Fortaleza e que eu procuro, assim, abraçar, sabe? Assim, vocês construíram essa história. Ai, que lindo. E o que você pode deixar de mensagem pro torcedor do Fortaleza e que tá na expectativa? 2023 foi bom, mas ele tá esperando que 2024 possa ser melhor ainda. Que nós vamos lutar muito nas 2 competições. Isso eu garanto. Que existe um desejo interno, uma vontade de realizar, de fazer acontecer e tem qualidade. Como tinha em 2023 também, em 2024 acho que a gente deu mais um passinho para frente a nível de qualidade de trabalho. Então nós vamos brigar demais até o final. Que Deus abençoe aí. Tudo é possível. A bênção que vier de Deus a gente vai receber, porque tudo é bênção também, sabe? Às vezes... é bênção, é só a vitória. Não, às vezes... É entender o processo, o processo. Aí a minha resignação é isso. Por que a gente não ganhou a Sula de 2023? Porque ainda não era a hora. Tem alguma coisa ainda pra gente viver que a gente vai entender, a gente vai valorizar. Parabéns pelo seu... É uma inspiração, né? A gente teve uma aula aqui sobre gestão, sobre tudo e sobre pessoas, né, Marcelo? Hoje o Marcelo se tornou, né, essa unanimidade que a gente fala, é muito pela pessoa, pela criação, por tudo que você tem. Pelas referências que você viveu. E por poder ser essa pessoa do povo também, que responde o WhatsApp de torcedor, que fala de sentir o outro lado. Eu acho que, antes de tudo, nós somos seres humanos, né? E a gente tem que respeitar as pessoas, entender as pessoas nas suas virtudes, nas suas dificuldades. Tem jogador que te liga, hoje não tá bom, hoje tá assim. Você consegue ter Pontualmente. Às vezes liga até a esposa de jogador para conversar, para dizer, olha, eu tô precisando... né, de uma ajuda aí e tal, não disse pro meu marido. Não fala que eu te liguei. Não fala que eu te liguei, mas a gente tá aqui, né, nos dá uma força numa situação normal, porque é uma família, né? Quando você traz uma pessoa para trabalhar com você, ela vem de outro estado, você tem que acolher a esposa, filhos, que colégio vai estudar, o bairro que vai morar, né, tão feliz na cidade, vem grávida, vamos indicar aqui o pediatra, vamos indicar uma pessoa para fazer o acompanhamento da gravidez, né? Vai ter
o neném, vamos indicar o hospital tal, ter uma rede de apoio do clube. Isso faz com que as pessoas se sintam melhores, né? E eu procuro muito ter essa questão humana mesmo, sabe? De tratar, de olhar no olho, de respeitar. Né? E sou humano, também erro, também falho, também tenho minhas... Né? Mas a conexão do olho no olho diz muito. Essa conexão do olho no olho me ensinou muito também naquele período que nós falamos ali de 2022, na possível, o pessoal tira Vojvoda, né, e tal. Os funcionários do Fortaleza, aqueles mais antigos, acho que você deve ter conhecido alguns lá, você olhava no olho, ele dizia assim, deixa ele aqui, ele é bom, vai dar certo, nós vamos conseguir. Porque ele também conquistou o carinho do pessoal. Conquistou o carinho, o respeito. E esses mais antigos, eles sabem a essência do clube. Eles sentem, né? Eles sentem. E eles sentem quem é de verdade. E eles sempre sentiram isso. Não tem gente que tá aqui só pra botar banca, tem gente que tá aqui de alma. E aquele momento que foi crucial, eles também foram importantes na tomada de decisão. E voltando mais atrás, hoje pouca gente fala, o Rogério também foi questionado no Fortaleza. Em 2018, quando o Rogério vem, a gente perde o estadual pro Ceará, que era o ano do centenário do Fortaleza, e ninguém achava que a gente ia ganhar a Série B, e esse ano o Fortaleza não jogou nem a Copa do Brasil, nem a Copa do Nordeste, que não tinha conseguido. Perdeu o estadual, acabou o ano. Né? Não vai ser campeão no ano do centenário. E você teve que segurar e bancar de novo. Também seguramos ali no momento difícil e ganhamos a Série B, que foi uma maior alegria. Aí vira rei, né? Aí vira rei. Aqui a gente tá olhando pra praia, né? Ali é mais ou menos Praia de Iracema. A chegada do caminhão do Fortaleza, do caminhão do Corpo de Bombeiros, quando a gente foi campeão brasileiro, é uma cena assim que eu guardo no meu coração, lotada a Praia de Iracema com o torcedor do Fortaleza e o caminhão chegando. Foi uma apoteose. Foi lindo. Emocionou? Demais. Eu sou chorão. Aqui só tenho alegrias pra você, sucesso, parabéns Amém. Pelo trabalho e que pessoas se inspirem em você, porque, na verdade, o futebol é muito além das quatro linhas. Muito além. Muito além, e o futebol é sim um veículo também para fazer o bem, para influenciar positivamente na sociedade, com reflexão, com algumas pautas. Né? Futebol traz muito do dia a dia, né? Futebol traz muito do dia a dia. A vida ela é assim e o futebol é assim. A gente tem altos e baixos, momentos de alegria, momentos de tristeza, mas seguindo em frente. É o Lion. Não tem jeito. É o Lion. Obrigada, presidente.